TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, o programa Pela Ordem é um dos instrumentos de comunicação que fortalece o papel da TV pública de colaborar de maneira importante para a formação da opinião de cidadãos e cidadãs sobre a realidade social, em seus mais variados aspectos, sejam econômicos, na vida em sociedade, na atuação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, por exemplo. Neste sentido, hoje o coordenador-geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, Isaac Holanda, fará uma importante participação com abordagem no processo legislativo, orientado pelos critérios de controle de constitucionalidade, que busca o equilíbrio em todas as áreas da vida social. Nós vamos também ter a importante análise do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que vai, ao passo que vamos abordando os temas importantes para a cidadania, também fazendo suas análises de contexto. Eu começo com o Dr. Isaac Holanda, coordenador geral legislativo, abordando exatamente as espécies legislativas, aqueles instrumentos pelos quais devem ser construídos, formatadas as propostas dos vereadores, no caso, falando aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, seja um projeto, um requerimento, enfim, aqueles instrumentos, aquelas espécies legislativas que tramitam na Casa Legislativa desde proposta até serem transformadas em leis. Olá, doutor Isaac Holanda, coordenador geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza. Tudo bem? Olá, Paulo. Olá, Luiz. Estamos aqui para poder contribuir com a melhor forma de entendimento dos trâmites internos da Casa, né? Sobre a questão das espécies legislativas, que são os instrumentos utilizados pelos parlamentares para o seu trabalho diário, a gente pode destacar que existem as diferenciações, né? Por exemplo, o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar. Muita gente tem essa dúvida. São expressões que são difíceis de serem entendidas pelo cidadão que vem acompanhar os trabalhos da Casa. Mas, assim, todas as matérias de interesse do município, de competência do município, que podem se tornar lei, elas tomam uma dessas duas formas. O que é que diferencia um projeto de lei ordinária de um projeto de lei complementar? Uma lei ordinária, em geral, ela é aprovada por um rito mais simples. Uma maioria simples pode aprovar uma lei ordinária. Essa maioria simples, no caso de 43 vereadores... A Câmara Municipal de Fortaleza conta com 43 vereadores. E o quórum para abrir o poder deliberativo, para que ela possa deliberar algo, é que tenha no mínimo 22 vereadores, que é metade mais o primeiro inteiro, né? Então, com 22 vereadores, e a maioria dentro deste corpo de 22 vereadores se torna uma maioria simples. Então, isso é uma lei complementar, uma lei ordinária. Projeto de lei ordinária. Isso. Muito bem. O projeto de lei complementar é que a nossa lei orgânica, nossa Constituição Municipal, ela diz que determinados temas, eles merecem ter um quórum maior de votação. Determinados temas precisam ter maior consenso dos seus representantes. São temas mais complexos, isso, que abordam mais... Como, por exemplo, eu posso dizer o Código Tributário Municipal, por exemplo, a regulamentação do Código de Obras e Posturas, o Código da Cidade, que falaremos mais à frente. Essas são leis complementares, certo? Criação de cargos são leis complementares. E por que são? Porque a nossa Constituição Municipal, nossa lei orgânica diz que determinadas matérias devem ter maior consenso. Qual é esse maior consenso? É o quórum de maioria absoluta, que dentro do corpo de 43 vereadores, no mínimo 22 tem que estarem de acordo com aquela norma. 22 votos sim para aquela norma. Então, a grande diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar é o quórum de aprovação, o quórum de consenso em torno daquele tema. Que é exatamente
uma avaliação mais aprofundada a partir da complexidade desses temas, e penso eu que seja uma maneira mais abrangente de estar analisando, com muito mais oportunidades de se encontrar a melhor resolução, decisão, votação, aprovação da lei final. A gente vai continuar falando sobre as espécies legislativas, mas exatamente dentro deste tema eu já convido aqui o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa para discorrer um pouco sobre essas espécies legislativas, né, esses instrumentos. Eles têm os seus aspectos técnicos, né, têm os seus aspectos delineados dentro, por exemplo, da lei orgânica, dentro do regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, e são importantíssimos para o equilíbrio social, né, da sociedade, nas relações sociais. Ah, não, sem dúvida. É interessante que eu me lembro, no período em que o Ciro Gomes foi prefeito e logo depois ele passou por Juracy, era interessante que você tinha vereadores que praticamente tinham o regimento interno na ponta da língua, tipo Arthur Bruno, Inácio Arruda, depois veio o Chico Lopes, o próprio Heitor Ferrer. Quer dizer, eles sabiam que, como eles não tinham a maioria e às vezes eles não podiam equilibrar o jogo, eles tinham que correr para o processo burocrático. E é um processo desconhecido pela grande maioria da população. Os trâmites das leis que acontecem no município, elas têm uma rigorosidade jurídica. Não pode, por exemplo, os vereadores às vezes se assustam, né, Isaac? Porque eles chegam até com ideias interessantes, mas são barradas ou então encontram dificuldades porque existe parâmetros jurídicos que impedem de que isso aconteça. Mas uma coisa é certa, hoje, em Fortaleza, a tranquilidade que o prefeito tem, na sua grande maioria dos vereadores o apoiam, deixa ele numa situação tranquila. E há um bom tempo, a Câmara tem se tornado uma caixa de ressonância, onde os vereadores da situação e da oposição não têm entrado em atrito. Mas eu vou lembrar aqui um período que, para a grande maioria dos telespectadores, está um pouco lá atrás, que foi o período do Acilon Gonçalves Pinto Júnior aqui na casa, que ele foi presidente, Paulo, de 97 a 98. Ele vai à oposição para o prefeito Juracy Magalhães no início do seu segundo mandato, e é interessante, ele equilibra, isso que ele explicou. A história hoje para o Roberto Cláudio, a maioria simples é fácil, mas já houve um período aqui, meu amigo, que literalmente o prefeito Juracy Magalhães tinha dificuldade, naquela época, de reunir 21 parlamentares, porque eram 41 vereadores. Porque a nossa mudança para 43 foi a uma ou duas legislaturas passadas. 2012 para 2013. Uhum. Muito bem. O consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa fez aí um rápido resgate da história, né, dos debates, né, dos debates acirrados, mas tanto acalorados quanto acirrados, mas éticos e importantes entre oposição e situação ao longo, né, da existência da Câmara Municipal de Fortaleza, que se dava e se dá exatamente dentro de toda a organização do regimento interno, né, do que propõe o regimento interno. Na verdade, não é proposta, é aprovado o regimento, exatamente rege, é regra para que os parlamentares possam atuar, apresentar seus projetos, debater, fazê-los tramitar e aprová-los, né? E a gente continua dentro deste tema de espécies legislativas. O consultor, aliás, o coordenador geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, o doutor Isaac Holanda, falou sobre dois: o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar. Né? São instrumentos importantes. Tem projeto de indicação, por exemplo, que é uma tramitação diferenciada, a indicação? Isso, Paulo. Aproveitando o que nosso amigo Luiz falou, é importante você conhecer essa burocracia que está por trás do trâmite das leis, da criação de leis. E uma que deve ser destacada é que determinadas matérias só podem ser iniciadas, propostas, pelo Poder Executivo.
outras matérias podem ser apresentadas pelos vereadores. Matérias como criação de atribuições, criação de órgãos da administração pública, matéria orçamentária, questão de direitos dos servidores, questão de remuneração de servidores, todas essas só podem ser iniciadas pelo Poder Executivo e tramitam, são ajustados e são aprovados na Câmara. Porém, só são iniciados, só quem detém essa prerrogativa de iniciar aquela lei é o Poder Executivo. Que manda em forma de mensagem? Que manda em forma de mensagem e ela passa a tramitar normalmente. E o Poder Legislativo, com todas as suas atribuições, pode emendar, pode ajustar, pode melhorar aquela proposição. Mas somente o Poder Executivo pode iniciar esse tipo de matéria. Uma discussão que a gente sempre se discute entre o Legislativo e o Executivo é o excesso de poder do Executivo. Praticamente existe um senso comum criado, principalmente entre os formadores de opinião, que os vereadores simplesmente obedecem o que o prefeito manda. E não é bem assim, né, Isaac? Na grande realidade não é, né? Tem todo um trâmite, por exemplo, quando as discussões vão para as comissões, os técnicos da prefeitura vêm, ou a mensagem do prefeito chega, é se discutido, passa por todo um rito. Não é um processo que literalmente chega da Prefeitura de Fortaleza, que é rapidamente feito o trâmite e pay-baf. Ninguém discute. É todo uma simbologia muito forte. E é interessante. Em alguns aspectos, a própria sociedade pode participar, né? Isso. Mais à frente, nós vamos explicar um pouquinho melhor de como se dá esse trâmite após uma matéria ser protocolada na Câmara. Mas eu retomo aqui explicando o que seria esse projeto de indicação, que é um dos instrumentos legislativos mais usuais, certo? Matérias como esta que eu expliquei, como atribuições de órgãos, criação de órgãos do Poder Executivo, matérias orçamentárias, questão de remuneração e direitos de servidores, estas só podem ser iniciadas pelo Poder Executivo, por mais que elas sejam posteriormente votadas pelo Poder Legislativo. Então, quando um vereador tem alguma sugestão, alguma ideia, que tratem destas matérias, que somente podem ser iniciadas pelo Poder Executivo, ele o faz de forma de indicação, que são os famosos projetos de indicação. O vereador propõe, tramita nas comissões, é aprovado pelo plenário e, após aprovado pelo plenário, vai aquela sugestão ao Poder Executivo de uma matéria que é de sua atribuição de iniciar. É como se o Poder Legislativo aprovasse uma sugestão para o Poder Executivo, que pode acatar ou não. Se acatar, envia de volta em forma de mensagem que vai tramitar como projeto de lei. Daí aquele debate, muitas vezes, o candidato a vereador, durante a campanha política, ele fala, olha, vou trazer asfalto, vou fazer uma escola, vou... às vezes ele usa o discurso do Executivo. Das pessoas, né, falando que houve ali uma proposta, e ele pode fazer essa indicação, né? Ele não pode ordenar o gasto, a despesa, mas ele pode fazer, pela indicação, né? Isso, questões essas, como uma construção de uma escola, uma obra a ser feita, são feitas geralmente por indicações e requerimentos. Requerimentos, passando a falar de requerimento agora, é a espécie legislativa mais geral e mais simples. Por meio do requerimento, o Poder Legislativo pode solicitar qualquer informação e qualquer providência do Poder Executivo. Ela pode pedir informações de medidas que estão sendo tomadas em determinada secretaria, pode solicitar um asfaltamento em uma rua, uma iluminação pública em uma rua. Então, esses dois instrumentos, o requerimento e a indicação, são justamente esses que permitem ao legislador solicitar ao Poder Executivo realizar aquelas demandas que o legislador não pode por si só realizar. Todos os requerimentos, eles vão ao plenário? Não necessariamente. Os requerimentos, eles são divididos. Alguns são despachados direto pela presidência, como, por exemplo, um requerimento de solicitação de iluminação pública. Este é despachado direto para a presidência, para a secretaria regional daquela área, ou para a COELS, direto pela presidência. Existem os requerimentos de audiência pública, para debater na Câmara algum tema. Estes são debatidos e aprovados pelas comissões permanentes da Casa. Existem, por exemplo, os requerimentos de realização de sessões solenes na Casa, para comemorar datas específicas para o município, e estes são aprovados direto pelo plenário. Então, é um leque muito grande de coisas que podem ser feitas por requerimento
E existem formas de deliberar. Existem requerimentos deliberados pela presidência, existem requerimentos pelas comissões e existem requerimentos que são deliberados pelo plenário. E é por onde passa o desenvolvimento, né, o crescimento econômico, eu diria, do país, porque o município é onde a vida, né, na prática, concretamente, acontece. E as câmaras municipais são importantíssimas, células importantíssimas para o desenvolvimento do país, do estado e do próprio município. Me tira uma dúvida, Isaac. Se eu sou um vereador de oposição, em que momento numa mensagem do prefeito para o legislativo eu poderia atrapalhar, sabendo que dentro de uma votação eu não teria vantagem, mas que eu poderia evitar que ela fosse lançada rapidamente? Porque os vereadores de oposição quase sempre, né, eles usam um expediente parecido, né? Isso não é só Fortaleza, né? Isso é em quase todos os municípios brasileiros. Independente de vereador ser de oposição ou de situação, todos os parlamentares eles têm a prerrogativa de pedir vistas ao projeto enquanto trâmite em uma comissão. Por quê? Porque uma decisão de comissão é uma decisão colegiada. Não é no plenário não, na comissão não, na comissão. Durante o debate nas comissões, os vereadores que compõem as comissões, eles podem pedir vistas para uma análise mais debruçada das matérias, não só de oposição, não só de situação. Vamos simplificar. As comissões na Câmara Municipal são quantos integrantes ao todos? São 10 comissões que nós temos. Uma comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, tem 9 membros e as outras têm 7 membros. Vamos fazer uma suposição aqui, quer dizer, na mais principal, na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver um membro, que vamos dar aquilo que o vereador seja independente ou de oposição, literalmente ele pode segurar o processo, né? Isso, ele pode pedir vista por 4 sessões ordinárias, certo? Por que ele pode pedir vista? Porque a decisão que vai sair daquela comissão será uma decisão colegiada, não será uma decisão individual. E se ele faz parte daquele colegiado, ele tem o direito, a prerrogativa de analisar mais pormenorizadamente, com maior tempo, para poder emitir o seu parecer ou a sua opinião dentro daquela matéria. Tá. No segundo bloco, que a gente daqui a pouco vai para o segundo bloco, eu quero tirar uma dúvida com você. Com essa pulverização de partidos na Câmara Municipal, hoje a escolha das comissões requer um quebra-cabeça por parte do presidente, né, Paulo? Enorme, né? Porque diferente se na Câmara Federal nós já temos uma pulverização de partido, e na Assembleia Legislativa, mas quando a gente chega na Câmara, essa pulverização partidária é bem maior. E vai bem da capacidade de articulação, né, de cada presidente e daqueles vereadores que têm também muita liderança junto aos seus pares. A gente vai para um rápido intervalo, o primeiro intervalo do Pela Ordem. A gente volta conversando em seguida. Continuaremos conversando com o coordenador geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, Isaac Holanda, e também com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Voltamos em instantes. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. O Código da Cidade, que é um projeto de lei complementar número 6 de 2019, encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza no último 15 de fevereiro, propõe uma série de adequações na legislação do município, as transformações da cidade ao longo dos anos. Propõe a atualização do antigo Código de Obras e Posturas de 1981.
Uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, analisou a legislação da década de 1980 e sugere mudanças por meio de 4 livros, com 1.002 artigos e 12 anexos. O trabalho é conduzido pela Comissão Especial do Plano Diretor, que é presidida pelo vereador Ézio Feitosa, do PPL, que é líder do governo na Câmara Municipal de Fortaleza. O livro 1 trata do ambiente natural, está fundamentado na legislação e nas necessidades locais. Regula a atuação do município com normas de gestão ambiental, proteção, preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação dos bens ambientais, controle das fontes poluidoras e meio ambiente equilibrado, sobre bens de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, né, de forma a garantir um desenvolvimento sustentável. O debate está aberto à sociedade, a segmentos profissionais técnicos por meio das audiências públicas. A primeira audiência pública aconteceu na segunda-feira, dia 11 de março, e debateu o livro 1. Vamos ver como foi esta audiência pública e em seguida nós voltaremos conversando com o Isaac Holanda, que é coordenador geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, e com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre este tema importante para a cidade. Vamos ver como foi a audiência do livro 1 do Código da Cidade. A audiência pública foi presidida pelo vereador Ézio Feitosa, do PPL, que preside a comissão especial que trata do projeto do Código da Cidade. Participaram da mesa vereadores, representantes do Ministério Público e de órgãos da Prefeitura. A coordenadora de políticas ambientais da SEUMA, Edilene Oliveira, fez a apresentação resumida dos 4 livros que compõem o projeto do Código da Cidade, que tramita na Câmara Municipal. Destacou o primeiro, que trata da questão ambiental. A questão ambiental, ela recebeu uma importância, uma relevância nesse novo momento, nessa nova lei, diferentemente da de 81, onde essa questão era tratada lá pelo artigo 600 de maneira solta. Hoje a gente tem um livro estruturado que trata das novas tecnologias, da eficiência energética, da eficiência hídrica, trata da questão da certificação ambiental, trata da questão de arborização, né, de todos esses novos procedimentos e procedimentos que são necessários para a cidade. Esta é uma lei muito importante. Pode ter certeza que a reformulação dessa lei, que é de 81, é muito bem-vinda e necessária. Hoje é a primeira das 4 que haverão. Faltam mais 3. Mas há de se destacar que antes do Carnaval já houve aqui uma apresentação do Código, né, de maneira mais detalhada pela secretária Águida Passos, com os técnicos que aqui vieram. Eu estou feliz com a participação de muitos aqui presentes, vi que tem diferentes setores representados aqui nessa manhã e a importância disso é principalmente a gente descomplicar a cidade, desburocratizar a cidade. Eu tenho tentado focar nisso nos meus estudos sobre os códigos da cidade, levando em conta todas as questões da legislação do código sobre a questão do som, sobre a questão da venda do comércio ambulante e todas essas questões que às vezes parecem pequenas, mas que se elas estiverem complicadas ali no texto, elas podem travar o dia a dia do cearense. O Código de Obras de Postura do município de Fortaleza tem 38 anos e pela primeira vez passará por uma atualização. O objetivo é melhorar a lei acolhendo as expectativas dos cidadãos de forma que seja alcançado o desenvolvimento sustentável pleno na capital. Esse é um livro importante do Código da Cidade, porque trata do ambiente natural. Nós trataremos de pauta desde a questão do reuso das águas pluviais, da questão da pauta animal, da flora e da fauna de Fortaleza. E, portanto, isso tem um impacto no dia a dia do nosso povo. É importante também dizer que, além deste livro que trata do ambiente natural, teremos também o debate sobre o livro que trata do ambiente construído, e aí entra a questão do disciplinamento das construções na nossa cidade. Teremos também a discussão do livro 3, que trata da relação do cidadão com o poder público, e aí entra a questão dos licenciamentos, dos alvarás. E, por último, o livro 4, que trata exatamente das penalidades, exatamente o livro que dá efetividade aos livros anteriores, em caso de violações às normas contidas nos 3 primeiros livros. No decorrer das discussões, a gente vai avaliar, vai verificar se está faltando ou não algum problema em relação ao segmento. E, claro, e se tiver algum problema para a gente beneficiar os segmentos em questão, nós emitiremos uma emenda e
precisaremos também do apoio dos vereadores da casa, tanto da base governista como da oposição. Para o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior, CEPEX, o Código da Cidade, na questão ambiental, precisa melhorar para não prejudicar a atividade destas empresas. Há problemas, como por exemplo, de limitar locais para que essa atividade exista. Por exemplo, só ser permitido em terrenos que não tenham nenhum tipo de edificação, com muro, com calçada, que sejam totalmente limpos. Existem esse tipo de terreno em Fortaleza? Sim, existem, mas são muito poucos. Muito bem, como a gente viu, o livro 1 trata do ambiente natural. O que é importante nisso tudo é que a comissão está fazendo um trabalho de ouvir os segmentos da sociedade, debatendo com a prefeitura, com os próprios vereadores e está recebendo sugestões. Esta é uma das ferramentas democráticas importantes, né, que é a audiência pública. A audiência pública, doutor Isaac Holanda, ela faz parte da tramitação do passo a passo de cada lei a ser aprovada. Ela precisa acontecer e, no caso do Código da Cidade, ela é obrigatória. Isso. Não necessariamente todas as leis necessitam de audiência pública. Uhum. É um zelo maior que o legislador tem ao realizar a audiência pública. Por quê? Porque ele debate diretamente com a população o que ele vai propor, o que é que vai ser alterado, né? No caso específico do Código da Cidade, que é o Código de Obras e Posturas, nós temos que o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que trata de todas essas normas como plano diretor, Código de Obras e Posturas, lei de uso e ocupação, normas urbanísticas em si, elas necessitam de consulta popular. E essa consulta popular se dará como? Mediante audiências públicas. Pois não. Pronto. E aqui, no caso do nosso Código da Cidade que está tramitando, o vereador Ézio Feitosa, muito brilhantemente, teve a ideia de dividir em 4 audiências públicas para debater pormenorizadamente cada um dos 4 livros que formam o globo total do projeto de lei complementar que está tramitando. É uma forma de você debater com tempo e com esmero com a população, que é a principal afetada. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, você tem ao longo de suas participações aqui na TV Fortaleza, eu fui assessor parlamentar, né, Paulo? A participação popular fundamental, né, para que a lei atenda às necessidades da sociedade, né? E a minha experiência como assessor parlamentar é muito interessante, viu? A ferramenta da audiência pública, apesar de ser algo técnico, é uma ferramenta também de propaganda ideológica, né? Em alguns aspectos. É um espaço que, às vezes, principalmente, tanto o vereador de situação como de oposição consegue se destacar dos outros. Porque o grande dilema dos vereadores, qualquer que seja o posicionamento dele em relação ao executivo, é criar sua marca. Tanto que nós vemos vereadores, né, Isaac, que literalmente, se deixar, ele praticamente todo mês faz audiência pública de 15 dias, se fosse permitido. Outros, literalmente, usam essa ferramenta em casos de assunto da qual ele represente os interesses. E nós já vimos aqui audiências públicas, né, Isaac, se tornarem verdadeiras campos de batalha, né? Eu me lembro, se você, por favor, me corrija, você já chegou a ser assessor de um líder de governo, né? E depois você passou para a experiência de ser um assessor jurídico de um vereador de oposição. Quer dizer, hoje, na função que você está, você teve essa experiência ímpar. Então, quando os vereadores vêm conversar com você, o que você fala sobre como usar essa ferramenta tão importante, Isaac? Isso. Devido à minha experiência na casa, já com 10 anos na casa, já assessorei juridicamente a liderança de governo em dado momento, a liderança de oposição em outro momento. Hoje em dia ocupa esse cargo técnico, que se preocupa com a fluidez, a padronização e a segurança jurídica dos trâmites, dos procedimentos que passam na casa, sem coloração partidária, sem lado. O que eu posso auxiliar aos parlamentares que me procuram é isso. É que eu posso dar as dicas de normas, de burocracias internas que podem ser seguidas para que tenha segurança todo o trâmite que for
cada projeto, cada lei que for tramitar, que ela possa ter segurança e não possa posteriormente vir a ser questionada, certo? A gente precisa ter fluidez nos nossos trâmites. O que é a fluidez que a gente diz? É que ela não tenha entraves nos nossos trâmites. A gente precisa ter padronização. O que é padronização? É que não existam interpretações diversas sobre os nossos trâmites. Então, hoje, o que a gente tenta é cuidar disso. Ter essa fluidez, essa padronização e essa segurança jurídica nos nossos trâmites. Como no caso do Código da Cidade. Realizar audiências públicas é essencial e fundamental para a boa e correta elaboração do nosso Código da Cidade. Se nós passássemos esse projeto de lei complementar sem o devido debate com a população, ele poderia vir a ser questionado posteriormente. Quando o presidente Antônio Henrique lhe convidou, é notório que ele deslumbrou essas suas características de saber se expressar bem, de ter um bom diálogo entre as bancadas de situação, de oposição, porque Paulo, literalmente, o Isaac conhece os vereadores e seus auxiliares pelo primeiro nome, né? E a legislação do primeiro ao último capítulo, né? Interessante. O que é que você acha Por que... isso nós estamos tendo a alegria e o cumprimento da missão da TV Pública de trazer aqui o doutor Isaac. O Antônio Henrique, na minha avaliação, dará uma ênfase muito grande a essa discussão do Código da Cidade, né, Isaac? O vereador Antônio Henrique é um vereador de povão, gosta de estar junto ao povo. É verdade. Né? Eu e o Paulo, desculpe, Isaac, te interromper, mas eu e o Paulo dizemos, desde o final do ano passado, que é um vereador que tem uma característica muito interessante de comunidade, né? Isso. Não que os outros antecessores dele não tivessem, mas ele especificamente tem essa característica. E uma outra característica mais importante, foi legislador, mas trabalhou também no executivo, como secretário. Isso também é um fato que poucas pessoas, às vezes, não debatem ou falam sobre Antônio Henrique. O que lhe auxilia, esta experiência de já ter uma experiência no executivo, lhe auxilia a fazer o elo das demandas dos demais vereadores com o Poder Executivo. Ele pode pegar as demandas dos demais vereadores que o procuram e ele consegue fazer o elo rápido com qualquer secretário. Por quê? Porque ele foi par dos demais secretários, quando ele foi secretário da Regional 3. Ele conhece o espaço de avançar de cada vereador, o espaço limítrofe também e toda a seara do Executivo, né? E facilita exatamente nesse procedimento. Sobre o qual o doutor Isaac acabou de falar e iniciado pelo consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. O livro 2 do Código da Cidade trata sobre o ambiente construído, institui o conjunto de regulamentos urbanísticos previstos na legislação. Houve uma segunda audiência já tratando do livro 2, que foi na última sexta-feira. Nós vamos ter ainda duas outras audiências tratando dos livros 3 e 4, no dia 22 e no dia 29, respectivamente. Mas vamos ver como foram os debates, de que maneira a Prefeitura, a Câmara, a sociedade, segmentos técnicos profissionais na área da construção, do urbanismo, participaram desta audiência pública. Vamos ver. A titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz, fez a apresentação do livro 2 do projeto do Código da Cidade, denominado de Do Ambiente Construído. O livro parte da perspectiva do Código de Obras e Posturas do município, mas com muitas modificações, principalmente porque demandas atuais sobre vários aspectos não estão contempladas no Código aprovado há 38 anos, quando a cidade era muito menor. Os técnicos denominam o novo código como um manual do usuário de como a cidade deve ser utilizada pelos cidadãos. O livro 2, ele traz muitas inovações em relação ao Código da Cidade, né? A lei deixa de ser restritiva para abraçar a cidade. Nesta segunda audiência pública promovida pela Câmara Municipal, vereadores, representantes da sociedade civil debatem o projeto de lei complementar do prefeito Roberto Cláudio, que cria o Código da Cidade. Uma vez aprovado esse código, ele irá substituir o Código de Obras e Posturas do município de Fortaleza, que é do ano de 1981.
A audiência pública teve participação de representantes de empresas privadas, como hospitais, bares e restaurantes, lojistas e donos de escolas. O presidente do Sinep Ceará, professor Ayrton Oliveira, reconhece inovações contidas no Código da Cidade. Traz inovações nesse segundo livro, que é exatamente aquilo que afeta as escolas, as faculdades. Veja bem, no anterior que falava da quantidade de vaso sanitário proporcional ao objeto construído, isso é irrelevante, uma vez que hoje a modernidade, né, nesse código traz uma nova leitura. Também obrigações de vãos de portas, de janelas, de relações de vizinho, que traz exatamente uma modernidade. Para o relator do projeto de lei complementar do Código da Cidade, vereador Renan Colares, do PDT, há bastante tempo que esse tema é discutido entre os vereadores. É uma mudança muito grande na cidade de Fortaleza. A dinamicidade, a tecnologia, a evolução, a rapidez com que a construção civil, com que evolui. E assim, hoje nós estamos tratando uma lei nova. A secretária Águida diz sempre, o manual do cidadão, um importante cidadão saber, porque ele entra no detalhe da vida, da convivência e dos apartamentos do lado de todos os fortalezenses. Coordenador Geral Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, Isaac Holanda, o que é o Código da Cidade? Pronto, o Código da Cidade é uma das normas mais importantes da legislação urbanística de nossa cidade. Segundo o que a secretária de Meio Ambiente e Urbanismo nos disse uma vez em reunião na presidência, a secretária Águida Muniz, ela disse que o Código da Cidade é um verdadeiro manual do usuário da cidade. Quando você compra uma televisão, você compra um celular, você tem um manual do usuário, né? O Código da Cidade é para termos como manual do usuário da nossa cidade. Ele cuida de todas as normas de execução de obras públicas, obras particulares, questão de ordem pública, higiene, segurança, instalação e funcionamento de todas as atividades em nossa cidade. Com o corpo de outras normas sobre o urbanismo, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele diz ali o zoneamento de o que pode, o que não pode, do prédio para fora. Pode funcionar uma atividade tal em uma rua secundária, uma atividade tal em uma rua primária, uma atividade de tal tamanho, de tal grandeza em uma avenida. Esta é a Lei de Uso e Ocupação, do prédio para fora. O Código da Cidade é justamente do prédio para dentro. O que se pode construir, a forma como se pode construir para dar segurança, para dar ordem, para dar higiene nas posturas de construções que existem na nossa cidade. Então eu gosto de usar esse parâmetro. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é de 2017 agora, ela traz normas do prédio para fora. O Código da Cidade, que é o Código de Obras e Postura, ele traz normas para serem obedecidas do prédio para dentro. Consultor político Luiz Cláudio Feira Barbosa, o Código da Cidade, como muito bem esclareceu o coordenador geral legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, Isaac Holanda, humaniza o espaço urbano. Que precisa ser muito bem rediscutida, principalmente uma discussão simples, mas que há muito tempo não é feita, a questão das calçadas, né? O tamanho das calçadas. Quer dizer, no Brasil, ainda o espaço público e privado, ele ainda entra em atrito. Mas uma coisa eu lhe garanto, agradecer o Isaac. Isaac, eu acho que essa nova fase aqui do programa Pela Ordem, nós vamos utilizá-lo muito. Porque eu acho, né, meu amigo, que você não só esclareceu pontos fundamentais, mas que com certeza vai, no futuro, mostrar à população de que um pouco mais de leitura sobre a questão das leis de Fortaleza, um cidadão bem informado é quase um vereador. Muito bem. Num rápido balanço aqui no número de projetos, requerimentos, indicações que tramitaram na Câmara Municipal de Fortaleza até este momento, com números repassados aqui pelo Dr. Isaac Holanda, nós tivemos
já muitas propostas tramitando, né? No caso, no geral, 1.232, em menos de 2 meses de atividades legislativas, né? Com este balanço, nós vamos aqui agradecendo, desejando êxito na missão de coordenação geral de assuntos legislativos ao doutor Isaac Holanda, agradecendo a sua importante participação em estar abordando, esclarecendo, deixando realmente de uma maneira muito fácil a compreensão de como funciona o legislativo do município de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui. Está convidado a voltar muito em breve aqui ao programa Pela Ordem. Eu agradeço aos amigos, foi uma honra estar ao lado dessas pessoas que contribuem muito para a comunicação em nossa cidade. Seus amigos? Amigos do dia a dia. E eu fico disponível para o que for necessário de facilitar as normas de processo legislativo, o entendimento sobre o processo legislativo. Nós estamos aqui para isso, para ajudar e facilitar o entendimento. O Isaac só não vai participar do terceiro bloco, como ele tem um cargo aqui na Câmara muito importante, porque o terceiro bloco, né, meu amigo Paulo, literalmente vamos discutir assuntos que parece que não vão sair tão cedo da pauta nacional, né, e local. E porque também o doutor Isaac, assim como os vereadores, o prefeito e aqueles cidadãos que estão muito preocupados com uma cidade melhor, o doutor Isaac tem a cidade de Fortaleza para cuidar, aí por meio da Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos. Voltamos em instantes. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta com o programa Pela Ordem, com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, abordando temas nacionais e locais importantes para a vida do cidadão e da cidadã, para a cidadania. Primeiro, reforma da Previdência, nós abordamos já sobre alguns aspectos desta reforma, mas há o aspecto da relação política, o aspecto da busca da fluidez da tramitação desta proposta no Congresso Nacional, feita pelo governo federal, apresentando, inclusive, em propagandas, em rádio, televisão, em totens, a nova Previdência que foi debatida na Assembleia Legislativa e é rechaçada pela oposição e por setores da sociedade. O interessante, Paulo, que nessa última segunda-feira, dia 11 de março, houve o retorno. Literalmente, nós acreditamos que seja o início real do ano legislativo na Câmara e no Senado Federal. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em função de uma série de problemas decorrentes, na minha avaliação, de mau uso da área de comunicação dele, está tentando agora ver se consegue reunir sua base aliada. Só que, no meio do caminho tem uma pedra. E tem uma pedra no meio do caminho. O Centrão, que ficou fora das negociações dos cargos de ministro, agora na reforma da Previdência diz, espera aí, não vai ser como a escolha do primeiro e segundo escalão do governo federal, não. Nós também queremos o nosso quinhão. Não vai ser mais ministério? Quem tem ministério fica com o que já recebeu, agora já vai, já é outra articulação, outro capítulo. Principalmente nas autarquias dos estados, as autarquias federais nos estados. Aonde, na minha avaliação, haverá muito jogo de cintura. É um fisiologismo?
É porque, infelizmente, no Brasil, o presidencialismo de coalizão, esse jogo nunca vai deixar de existir. Agora, há uma tentativa do governo federal de transformar a coisa mais transparente e as indicações passar por um rigor perante o Ministério Público e a Polícia Federal para que não caia em problemas como o do ministro do Turismo, que, na minha avaliação, já não devia estar mais lá, né, Paulo? Pois é. O tema reforma da Previdência foi debatido na Assembleia Legislativa, né? O ex-ministro Ciro Gomes, o ex-secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Hoje deputado federal Mauro Filho. Hoje deputado federal. O senador Cid Gomes. E o primeiro secretário da Casa, o deputado Evandro Leitão. Mas a audiência foi pedida pelo nosso querido amigo e deputado federal André Figueiredo, na qual eu espero que nos próximos dias esteja aqui nessa banca. Quer dizer, você nota que, de alguma maneira, as oposições, e principalmente o Partido Democrático Trabalhista, tenta se organizar. O PDT sabe que ele não pode ir no mesmo perfil de discussão do Partido dos Trabalhadores e da CUT. Porque, literalmente, seria imitar o linguajar deles. E aquele público já está literalmente e eleitoralmente vota na figura que o ex-presidente Lula indicar ou se o mesmo for candidato futuramente. Então, o que é que eu acredito? Esse evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu acho que é um pontapé inicial para que Ciro Ferreira Gomes comece a desempenhar um papel fundamental como principal líder das oposições no Brasil. Por isso que eu acho... Será catapultado principalmente por esse momento agora de discussão da Previdência. Sobre a Previdência? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é uma maneira de Ciro Gomes se manter nos holofotes e, ao mesmo tempo, mostrar que está preparado para administrar futuramente o Brasil, já demonstrando que tem conhecimento técnico e que a reforma que ele ia propor é totalmente diferente da reforma que o atual governo está propondo. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o país, por meio das redes sociais, nas paradas de ônibus, na feira, em casa, entre família, passou a debater um fato novo dentro do caso, né, que envolve a morte da ex-vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, capital, Marielle Franco, que foi a prisão de 2 suspeitos, né? Ainda não há concretamente, não está confirmado por provas físicas, há uma investigação em curso, 2 suspeitos da execução de Marielle Franco, e isto é munição para a oposição e também para aqueles que não... Eu acho que... Não concordam tanto com... É um reducionismo. Eu acho que tentar reduzir o papel da Marielle a apenas uma bandeira da esquerda, eu acho que é equivocado. Ali foi uma parlamentar que foi morto por um grupo de milicianos. Quer dizer, um grupo paralelo ao Estado, mas que quer dominar a máquina internamente. Então, é interessante isso. Na grande realidade... A polícia já sabia que ela tinha sido morta pelos milicianos. Ela não tinha, era o nome, a identidade dos mesmos. Mas já havia provas contundentes que iriam levar nessa direção. O que acontece? Todo parlamentar do Rio de Janeiro hoje, sem exceção mesmo, de alguma maneira está envolvido nessa discussão das milícias. Uns combatendo, outros mais próximo que deviam e pagando um preço muito caro, tá entendendo? E, na minha avaliação, sim, vai respingar no presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque antes de ele ser presidente da República, ele era um deputado fluminense, daquele estado. Então, na minha avaliação, fotos de pessoas próximas dele. Não que as fotos querem dizer que... não é uma prova física de que mas é uma demonstração que havia uma aproximação. É mais um caso picante, na minha avaliação, nesse início de governo de Jair Messias Bolsonaro,
que mesmo antes de completar 90 dias, passa por uma série de problemas muito sérios. Mas uma coisa é certa, vamos torcer para que a justiça resolva o mais rapidamente possível esse caso. E o papel da imprensa é importante, do jornalismo. Importante. Agora, para finalizar, Paulo, é impressionante a parceria Roberto Cláudio e Antônio Henrique, né? Literalmente, quando a gente adentra as páginas da Câmara Municipal de Fortaleza, a demonstração de sinergia desses dois é muito forte. Poderes harmônicos e independentes. Muito. Mais harmônicos. A inauguração de viadutos, de praças, inauguração de arenias, outras discussões na qual o prefeito participa, mas ele não perde nem um instante de levar o presidente da casa a tiracolo e vice-versa. Também há atos, solenidades, onde o presidente não precisa levar o prefeito, mas o mesmo vai. Quer dizer, fazia tempo que a gente não via um trabalho de cooptação entre o Executivo e o Legislativo tão perfeito, né, Paulo? Como nos 2 blocos iniciais nós abordamos, é na Câmara Municipal de Fortaleza que os instrumentos legislativos, as espécies legislativas, elas fazem a lei acontecer, né? A lei ser transformada em lei e influir diretamente na vida do cidadão. Muitas leis propostas, inclusive, mudanças importantes propostas pelo Poder Executivo. Daí a importância da Câmara e a Prefeitura terem esta relação independente, mas harmônica, né, entre si. Sem dúvida. E numa torcida muito forte, Paulo, que essa simbiose logo dê resultados positivos à população de Fortaleza. Porque, como nós falamos especificamente no 2º e no 1º bloco, o Código da Cidade será uma discussão pertinente e muito interessante para que as pessoas acompanhem mais de perto, porque vai trazer mudanças no cotidiano do fortalezense. As próximas audiências do Código da Cidade, nos dias 22 de março e 29 de março, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado, consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, pelas análises importantes que colaboram para que o Pela Ordem cumpra a sua missão dentro da missão da TV Fortaleza, que é de TV pública, de orientar, levar orientações sociais importantes aos cidadãos e às cidadãs. Obrigado. Paulo. E a você, telespectador, obrigado pela honrosa audiência. Até a próxima oportunidade. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.